Está começando mais um Ultra LeasyCast. Aqui a gente fala com você, que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou Rodrigo Bindes. E o tema de hoje é marketing de fidelização. Aqui a gente vai mostrar como que você pode gerar mais lucratividade através do marketing de fidelização. A gente trouxe um especialista no assunto que já a gente vai apresentar. Cara, hoje tem conhecimento que pode mudar o teu jogo. Então fica ligado. Isso aí, mas antes queria agradecer os parceiros nossos aqui do podcast. Sem eles não seria possível a gente criar esse podcast e manter ele, né? Nós temos o Reportei. Cara, Reportei a gente usa não só na Ultralize, mas também na Supersal, que é a nossa agência de marketing, para ver os dados, as informações das campanhas de tráfego, de social media dos nossos clientes. Então, assim, se você atende clientes, você tem que usar uma plataforma igual a essa, e a gente já testou todas no mercado, não tem nada melhor. Tem também nosso parceiro, Cardápio Web. Se você atende restaurantes, cara, cardápio digital, você tem que trabalhar com eles. É impressionante o que eles fizeram lá naquela plataforma, né? Tem também a Great Pages, a ferramenta de criação de sites e landing pages mais poderosa do mercado. Lá você consegue não só criar páginas bonitas, você cria páginas facilmente e também de alta performance, alta velocidade. Isso é muito importante. Se você quer baixar seu custo por lead, você quer ter uma página que performa bem e não seja só bonitinha, você tem que usar Great Pages. Pode testar qualquer ferramenta de página. Bota aí num Page Speed Insights da vida, bota numa ferramenta que teste velocidade, você vai ver que as páginas da Great Pages são muito mais eficientes. E é por isso que a gente usa aqui, inclusive na Fidelize. Na Fidelize, não. Inclusive na Ultralize. Eu já confundi já, porque a gente está aqui emendando já o CEO e fundador da Fidelize, que também é um parceiro inclusive nosso. Um mega parceiro, cara. A Fidelize, que porra, é a melhor plataforma aí de marketing de fidelização. Estamos aqui com o Vitor Kozaka. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, meu amigo. Prazer. Olha, até dá fazer uma dupla sertaneja, Ultralize e Fidelize. Olha só, combinou. Já rimou, gostei. Boa, Vitor, cara, explica, vamos começar explicando, a gente vai entrar um pouco nessa história também, vamos entrar fundo, como é que funciona esse marketing de fidelização, mas explica aí, o que é o marketing de fidelização? Cara, o marketing de fidelização nada mais é do que uma técnica de marketing para você otimizar o tempo que o cliente fica dentro da sua base. Então, ele passa por 3 etapas. Eu construir uma base de clientes dentro do meu negócio, eu entender como esse cliente meu se comporta no meu negócio, né? Ele compra de quanto em quanto tempo, com qual ticket médio, para daí eu criar ações que vão fazer com que esse cliente mude o comportamento padrão que ele tinha. Então, se eu faço o cliente gastar mais em menos tempo, eu estou colocando mais dinheiro no bolso do cliente, né? Então, é isso que a gente faz lá na Fidelize. Show, total. A gente vai explorar bastante como que a agência de marketing pode usar o marketing de fidelização para gerar mais resultado para o cliente da agência, né? Que justamente é uma das formas mais eficientes é fazer o cliente atual voltar mais vezes para um restaurante, voltar mais para uma clínica, né? Explica um pouquinho, assim, dá um exemplo de um caso aí que a fidelização pode alavancar aí a lucratividade. Cara, vamos lá, né? Pensando pelo lado de agência, eu vejo 2 vieses assim que são muito legais para as agências implementarem. Primeiro, porque custo de aquisição de cliente só vai subir e isso não vai melhorar. Logo, existe uma tendência natural de, a partir do momento que a agência começa a fazer o trabalho, o dono do negócio pegar e falar, mas esse lead está muito caro e tal, e às vezes não tem nenhuma correlação e culpa da agência. É o mercado. O mercado tá acontecendo. Então, isso é um primeiro ponto, né? Mas o segundo ponto é que o marketing de fidelização pode ajudar muito as agências a manterem os clientes por mais tempo na base. Uma vez que eu construí uma base de clientes e a maioria dos donos de negócio, você pegar um dono de restaurante, uma loja de roupa, um salão de beleza, o cara não tem a menor ideia do que fazer com aqueles dados, né? Que campanha que eu vou enviar, para qual parte da base da segmentação de clientes eu vou entrar em contato, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe pilotar, né, a ferramenta, usar os dados, ele não tem a menor noção disso. Né? Cara, uma das coisas que a gente mais ouve na Fidelize dos próprios clientes é: eu tô com uma Ferrari na mão, estou pilotando como um Fusca. Cara, mas isso é importante, porque eu vejo aí a grande oportunidade para quem é profissional de marketing e para quem é dono de agência. Porque, cara, pegar uma plataforma igual a essa e implementar nos clientes, o cliente vai ficar dependendo mais da agência. Então é mais difícil ele sair dessa agência porque ele está
pilotando. E não só pilotando uma ferramenta ali, mas também essa ferramenta gerando mais resultado para o cliente. Então, são as duas coisas melhores do mundo para a agência, que é manter o cliente por mais tempo gerando resultado para ele. A coisa mais legal, assim, em relação ao marketing de fidelização é que eu não fico dependente, igual o tráfego, de eu estar o tempo inteiro fazendo otimização de criativos que param de funcionar num determinado momento. Aí eu tenho aquela oscilação no custo de lead, né? No marketing de fidelização, todo cliente que entra numa régua de relacionamento, você pode repetir as mesmas ações por anos que vão continuar funcionando. Por quê? Porque o cliente novo é novo uma vez só. Então, eu estou repetindo várias e várias vezes aquela mesma ação, mas aquela ação para aquele cliente é novo. Depois que você validou ali, você pode só replicar e pronto. Exatamente. Se em algum momento a performance da campanha começar a piorar um pouco, você pode ir lá e fazer um pequeno ajuste. A mesma coisa serve para o cliente parou de comprar por um tempo. Então, essa campanha vai rodar só para aquele cliente que ficou 30 dias, 45 dias sem comprar. Os outros não vão receber. Então, eu consigo criar uma série de ações que são pré-fixadas, eventualmente dezenas de ações, que o dono do negócio, né, o dono do restaurante, o dono de um comércio, né, que utiliza a plataforma, ele vai ver que tem um monte de ações sendo feitas simultaneamente. Mas a agência não tem que ficar mexendo em todas as campanhas o tempo inteiro. Então, e você tem o quê? Você tem um ganho muito grande que eu chamo que é um ganho de juro composto. Porque todo dia que passa, você vai cadastrando clientes. Vai adicionando novos clientes. Clientes novos, né, dentro da plataforma. Logo, quando eu vou fazer uma campanha, por exemplo, em massa, para gerar um pico de vendas... Quanto maior a base, mais resultado. Exatamente. Então, eu tenho cada vez mais resultado com menos esforço. E isso é uma coisa... Vira uma bola de neve, né? Exato. Eu crio um efeito bola de neve que facilita muito o trabalho. E aí eu crio também, né, uma dependência do cliente do piloto. Porque ele não tem tempo, ele não tem saco, ele não vai fazer. E a gente está passando por um cenário, né, no Brasil, eu diria, de uma forma geral, talvez as agências não sofram tanto, mas quando a gente vai para a galera que atende consumidor final, cara, a mão de obra está sendo um desafio colossal. Muito. E aí, o dono do negócio, ele não tem uma pessoa para colocar. Ele não vai administrar, ele não sabe nem quem contratar para fazer aquilo, cara. Tem que ser uma agência. Então, geralmente, os nossos casos de sucesso ou são o dono que tira um tempo para pilotar, ou então quando ele traz uma pessoa para pilotar especificamente. Só que a maioria não quer fazer isso, porque o cara já está fazendo investimento na plataforma e aí ele não quer colocar mais uma pessoa para fazer isso que ele não sabe nem treinar e vistoriar. Esse é o BO. Cara, é uma puta oportunidade, tanto para o negócio quanto para a agência. Assim, os negócios, eu fico vendo, cara, eles não sabem trabalhar a base de clientes que eles têm. Primeiro que muitas vezes eles não sabem nem captar os dados do cliente. Então, quando você vai numa loja, né, de varejo, num restaurante, cara, você senta lá, consome e vai embora. O dono do restaurante não tem a menor ideia de quem você é. Se amanhã ele quiser fazer uma nova campanha de qualquer coisa, um prato novo, um happy hour, qualquer coisa, ele vai ter que atirar para todo lado para tentar identificar, né, para tentar impactar essa pessoa que já conhece ele. Então, eu vejo que existe uma oportunidade gigantesca nos negócios. E alguns negócios já implementaram essas ferramentas. Então, por exemplo, você vai hoje casos famosos aqui, por exemplo, você vai lá na reserva. Cara, o cara pega seu contato, depois ele vai te mandar um WhatsApp. E por que a maioria dos negócios não está fazendo isso, né, cara? Eu acho que os donos dos negócios, os empresários, eles ainda não enxergaram o valor que eles têm na base deles. Sabe por quê? Existe uma falácia no mercado, de uma forma geral, que é a seguinte: se eu atender bem o meu cliente e eu tiver um bom produto, ele volta. Com certeza absoluta o meu cliente vai voltar. Só que você precisa provocar ele. Você precisa lembrar que você existe, né? Exato. Só que o que a maioria dos negócios não sabe, não conhece os próprios números. E quando a gente vai olhar para o varejo, de uma forma geral, por estatística, ele é um balde furado. Então, assim, alguns números gerais aí, né? 60% dos clientes que compram pela primeira vez no negócio não voltam nunca mais. Então, a maioria. Então, mais da metade dos clientes que eu atraí, eles não vão voltar nunca mais. Isso quando eu atendo bem e eu tenho um bom produto. Porque senão esse número chega muitas vezes a 70%, 80%. Só que por que o dono do negócio ele não tem essa percepção?
Porque ele tem vários clientes voltando o tempo todo. Porque se ele não tiver, o negócio dele quebra. Então, ele não consegue enxergar que isso acontece no negócio dele, né? Então, fora isso, cerca de 20% da base de cliente que já estava fidelizada costuma ser perdida ao longo de um único ano se nada for feito. Quando a gente fala assim, não parece ser muita coisa, né? 20%. Ah, tá ok. Beleza, mas depende de qual cliente. Porque eu tenho, geralmente, dentro de um negócio, 20%, 30% da minha base de melhores clientes gerando 70% a 80% do meu faturamento. Logo, se eu perco, sei lá, 10% dos meus melhores clientes ao longo de um ano, vamos fazer a conta aqui num caso de um restaurante, por exemplo. Cara, eu tenho um cliente que vem aqui e gasta R$100 por semana. Comum para um restaurante, nada absurdo. Cara, esse cliente são R$400 no mês, 4.800 em um ano. Então, arredondando, em 2 anos são R$10.000. Perfeito. Então, o custo de eu perder um cliente... Pode ser 10 mil. Pode ser R$10.000 em um único ano, eventualmente. Agora, escala isso aí para 20% da melhor parte da sua base. É um número astronômico. Então, o que os clientes conseguem fazer com a Fidelize e as agências também? Ao invés de você fazer uma campanha, igual você falou, né, Benz, de atirar para todo lado, eu faço uma campanha... Certeira, tiro o sniper. Eu não preciso dar desconto para todo mundo para gerar um pico de vendas. Isso, na verdade, parece ser bom e a agência, às vezes, gera, né, um resultado que, num primeiro momento, parece ser muito bom para o dono do negócio, que eu gero um pico de vendas. Só que o que eu fiz? Eu fiz o cara que compraria com a margem de 100%, gerando uma baita rentabilidade. comprar por menos. Comprar por menos. E você acaba também estressando um pouco, você acaba queimando um pouco cartuchos, né? Quando você faz campanhas abertamente assim, porque no individual é diferente, cara. Exatamente, exatamente. E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer campanhas mais agressivas só para os clientes que já não estão comprando há algum tempo. Esse cara, eventualmente, você já perdeu. Então, o que eu costumo brincar, né? 100% de zero é zero. Então, você não tem rentabilidade nenhuma ali em cima. Então, você lucro. Tudo que você abrir mão um pouco de margem, vale muito a pena você fazer. Então, essa é a conta que a galera não leva em consideração, né? Então, quem é do marketing digital, quem é de agência, já faz um trabalho, na maioria das vezes, de performance. E o marketing de fidelização é exatamente um trabalho de performance e dados. Eu monitorar o comportamento... Só performance olhando para dentro da base, né? Exatamente, olhando o comportamento dentro da base. Agora, um ponto que é muito interessante, que a galera não leva em consideração, né? Mas as agências que fazem um bom trabalho até têm essa consciência. Pô, se eu tenho uma base de clientes, eu faço remarketing, que é muito mais barato. Agora, se eu entendo mais profundamente quem são os meus melhores clientes, eu consigo já traçar um perfil de persona e fazer campanhas que já dão um tiro mais certo. E conforme a minha base cresce, eu tenho lá, sei lá, 10 mil, 12 mil clientes cadastrados dentro da minha base, eu consigo pegar, tipo, os 1.000, 2.000 clientes melhores, criar um grupo de segmentação ali na meta e fazer um look-alike para os melhores clientes. Então, eu otimizo absurdamente a aquisição de clientes novos. Então, eu passo a gastar muito menos com tráfego, tenho muito menos dependência, porque o que acontece? Isso é um problema até para a agência, né? Porque se eu tenho necessidade de injeção de verba de tráfego, é um dinheiro que deixa de ir para o dono da agência. Então, uma das coisas que a Fidelize faz é, eu reduzindo essa necessidade de investimento em tráfego, a agência ela pode cobrar mais por serviço. E gerar mais resultado, cara. Que assim, eu vejo que a gente defende muito aqui que a agência é feita para gerar resultado para o cliente. Porque a maioria das agências, às vezes, não, é difícil falar a maioria, né? Mas muitas agências não estão preocupadas com o resultado do cliente. Elas só querem um contrato e pronto. Cara, se a agência gera resultado para o cliente, a chance desse cliente ficar com ela mais tempo é enorme. Isso aumenta muito, né? E você olhar para a base, bicho, assim, tem muito dinheiro na mesa, cara. Os negócios, eles não conseguem enxergar e a agência tem que aprender a extrair esse resultado, né? Esse dinheiro que está na mesa ali da base dos clientes dela. Cara, deixa eu dar um... Com ferramenta, meu amigo. Deixa eu dar um número aqui que é interessante, né? Porque existe a regra de Pareto, né? Que é uma regra geral da economia, né? Eu tenho 20% dos melhores clientes gerando 80% do resultado do meu negócio. Existe um estudo de Harvard que aponta que se eu melhorar em 5% a retenção dos meus clientes, 5%,
a minha lucratividade tende a aumentar entre 25% a 95%. Olha aí. Explica isso aí. Cara, é contra-intuitivo, né? Cara, é muito contraintuitivo. Por quê? Porque se eu tenho 20% que gera 80% do faturamento, eu melhorar a performance dentro daquele grupo de 20% que já consome bem, cara, eu faço um efeito bola de neve gigantesco. Os juros compostos. Aí. Juros compostos. Então, um exemplo aqui que eu dou, né? A gente tem caso de cliente, por exemplo, que a taxa de recompra de primeira para segunda compra era 30%. E que a gente conseguiu dobrar. Cara, se eu faço 60% de primeira para segunda compra, então cara, matemática básica. Se eu tinha 10 mil clientes vindo, cara, desses 10 mil, 3 mil voltariam. Cara, quando eu faço 6 mil voltarem, muita coisa. Cara, a eficiência que eu criei é absurda. Fora que vai fazer mais voltarem para a terceira compra, para a quarta compra, para a quinta bola compra, de então... neve. E a grande mágica do marketing de fidelização é o quê? Fazer o cliente... O número mágico não é a segunda compra só, é a terceira. Porque o cliente começa a criar hábito de comportamento de frequentar um negócio a partir do momento que ele faz uma terceira compra. Então, o número geral é... Primeira para segunda compra, 40%. Segunda para terceira, 40%. De 40% de clientes que compram pela primeira vez voltam a segunda vez. Né? É bom deixar isso claro. Então, 40% da primeira para a segunda volta. Isso. Aí depois da segunda para a terceira... 42%, 45%. Tá. Aí depois tem a queda, né? Não, depois pula para 70%. É que o cara já vê você 3 vezes, o cara já tá viciado ali. Viciado. Aí da terceira para quarta, 80%. Olha, depois 85%. Então, o lucro de verdade está em eu fazer o cliente chegar na terceira, quarta compra. Só que o que é a grande contraintuitividade do marketing de fidelização? Pô, só do cara entrar na minha base ou gerar uma recompensa para ele voltar dinheiro, o que o dono do estabelecimento ele percebe? Estou perdendo dinheiro. Porque ele enxerga o que ele está dando, só que ele não enxergava qual era o comportamento anterior. Só que uma vez que eu já sei qual é o comportamento, tudo que eu gero de distorção é simples eu calcular. Só comparar. É só comparar. E às vezes eu consigo fazer isso com coisas que são muito baratas. Então, por exemplo, se eu pegar um restaurante, cara, uma porção de batata frita. Às vezes eu vendo a porção de batata frita por, sei lá, 45, 50 reais. Mas quanto que me custa? Às vezes não custa 10. Às vezes é 20, 10%, sei lá, dependendo. Exatamente. Então, é muito barato eu fazer isso. Só que a percepção de valor por cliente é dos 50. Só que você te custa 5, 10 reais. Né? Exato. E aí, se eu tenho um restaurante e eu tô dando uma porção, cara, esse cara vai voltar sozinho? Não. Ele não vai voltar sozinho. Ele vai beber, enfim. E ele vai beber, vai pedir prato principal, eventualmente, porque ele já está ganhando uma porção, aí ele pede a sobremesa que geralmente ele não pediria normalmente. Então, o que a gente sabe hoje por métricas? Geralmente, o ticket médio do cliente que é fidelizado, do cliente que não é fidelizado, o cliente fidelizado geralmente gasta bem mais. Aí varia muito de negócio para negócio, né? Mas é muito comum taxas como 20% a mais, 50% a mais, 80% a mais, às vezes 100% a mais. É super comum. Só que o caso mais curioso é que quando o cliente ele resgata uma recompensa, esse ticket médio tende a subir ainda mais. Por quê? Baseado num princípio humano que é o gatilho de reciprocidade. Né? Uhum. Se alguém me faz um favor, se alguém me faz uma gentileza, eu vou tender a fazer o quê? Retribuir. Então, quando eu estou na vantagem, eu relaxo e paro de me preocupar com o que eu estou gastando. Por quê? Porque eu estou focado no que eu estou ganhando. Cara, e é muito doido isso, porque é uma gamificação no final das contas, né? Você está gamificando a jornada de compra do cara de alguma forma, não é? Então, assim, eu fico vendo... Eu tenho uma rede de açaí que eu frequento, né? E aí, toda vez que eu vou lá, eu ganho os pontos. Então, ele tem o sistema de fidelidade e tem a gamificação ali, né? E aí, eu falo, cara... No final das contas, eu fico assim, cara, e aí, como é que estão meus pontos? Cara, fica um negócio meio que até divertido. E aí, quando você ganha um açaí, cara, que é uma merreca ali, né? Tipo, não custa barato. Você fica feliz, fala assim, caraca, que massa, ganhei, quero ganhar de novo. Aí você continua juntando pontos. Cara, um negócio super legal que acontece, tá? Estatisticamente, a gente percebe isso. Quando o cliente ele está próximo de atingir uma meta de premiação legal, ele acelera o consumo, né? Então, até mesmo no cartãozinho fidelidade de papel e carimbo acontece isso.
Cara, a hora que você bate o 7º carimbo, você quer logo. você quer completar logo 3 visitas e o pior, pra ganhar uma de graça. Essa do o açaí, lucro tá aí. Essa do açaí é foda porque os pontos eles expiram muito rápido, cara. Então, não sei se você sabia. Você vai perdendo muito rápido. Consumo tanto que. Então você tem que consumir rápido para poder ganhar. Então, assim, tem toda uma dinâmica, né? E imagino que na Fidelize você consegue fazer toda essa gestão ali, né? Essas metrificações ali, né? Exatamente. Então a gente vai medindo todos os estímulos, quais são os dados e aonde que a gente tem que colocar a recompensa. E o que acontece? Dentro do marketing de fidelização existe um termo que a gente chama de Golden Moment, que é o momento de ouro. Qual é esse momento? A hora que o cliente destrava o resgate de uma primeira recompensa. O que tende a acontecer depois? O consumo dele, seja em ticket médio ou frequência, tende a aumentar em média em 30%. Agora, porque ele passa a associar o lugar a um lugar onde ele ganha benefícios, não onde ele gasta dinheiro. E tem uma sacada aí que também é contraintuitiva, de você, de repente, dar alguma coisa já na primeira visita. Tipo assim, Exato. Porque às vezes as pessoas ficam só atrelando ao retorno. Quando você voltar... Agora, na primeira, cara... Você já fez esse teste, né? Você apresentou pra gente ontem um case que é um pouco disso, né? Do cara ganhar de uma forma mais imediata. Olha só. Antigamente, quando a gente pensava em fidelidade, a gente tinha muito aquela visão, né? Tipo, de recompensar a lealdade do cliente. Pô, comprou 10 vezes... O cara vem 30 vezes e ganha alguma coisa. Cara, hoje em dia não funciona mais isso, porque o ser humano tá super imediatista. A gente é bombardeado por publicidade e propaganda, assim, em nível absurdo. Então, cara, você vai, por exemplo, num rodízio. Você vai falar que na 10ª visita você vai ganhar alguma coisa, você pega e fala assim, no meio do caminho você desiste. Vai demorar um ano. Não vou conseguir ganhar. Agora, se você vai logo na primeira visita, na próxima você já ganhou um petit gâteau e uma caipirinha, você volta. Olha aí. Você volta. Só que o petit gâteau... Então, a recompensa mais imediata. Então, aonde que está o grosso do dinheiro? E modificar o comportamento nas 3 primeiras compras. Boa, porque sacada. Depois disso, estatisticamente, eu vou ter o cliente com 70%, 80% de propensão de retorno. Que é mais do que o dobro que eu teria lá na primeira compra. Então, você tem que agradar o Só cara. Só que o cara vai continuar comprando, eventualmente, ad infinitum, né? A gente tem casos de cliente, por exemplo, que o cara tem uma base de 2.000 clientes cadastrados com 152.000 compras. Tá maluco. Então, Cara, a grande sacada é você loucura. conseguir fazer estratégias para poder o cara ir até a terceira compra. Ou seja, você meio que compra esse cara dando benefícios. Compra a fidelidade dele, reduzindo a margem. Isso. Só que como você aumenta o número de clientes que estão fazendo essas compras, cara, a sua rentabilidade vai subir de uma forma absurda. E isso é totalmente contraintuitivo e nenhum dono de estabelecimento sem ter métrica, ele não vai fazer isso. Se o cara falar, pô, vou ficar dando coisa aqui de graça... Não pode ser um negócio aleatório, tem que ser vai falir, estruturado, né? com... A galera chega à conclusão que vai falir. Aí vocês perguntaram de um case, lembrei de um case muito emblemático, né? De um dono de um restaurante japonês que fica no interior do Pará. Então, assim, existe interior do Pará, cara. Cidade de 27.000 habitantes, zona urbana de 13.000 habitantes, chama Sacada Lounge. E olha só o que a gente fez. Ele já tinha implementado o Fidelize por alguns meses. E aí a gente percebeu que o tempo de retorno dos clientes era bem espaçado, que é normal para um restaurante japonês, certo? Então, os clientes voltavam uma vez a cada 3 meses, ali na média, quando voltavam. Caramba. O que a gente fez no restaurante dele? Que dobrou o faturamento dele em 1 mês. E depois manteve contínuo para sempre. A gente colocou um módulo da Fidelize que chama roleta de brindes. Então, toda visita, o cliente girava uma roleta, assim, tipo um caça-níquel mesmo, né, igual de cassino. Aí ele gira a roleta e ele ganhava um prêmio. Só que esse prêmio sempre condicionado para a próxima visita... e condicionado a um prazo de 15 dias. Ou seja, você traz o cara com mais... Você encurta o prazo dele voltar, né? Cara, em vez do cara voltar uma vez a cada 3 meses, eu tô fazendo ele voltar 6 vezes em 3 meses. Então, assim que ele dobrou de faturamento. Pô, Vitor, mas tem a recompensa. Cara, mas você não tá fazendo essa venda. Então, você reduz
a rentabilidade por visita, mas você aumenta a frequência. Então você vai ganhar muito mais dinheiro dessa forma. E o que a gente colocou? A gente não colocou recompensa meia boca. A gente colocou jarra de suco, a gente colocou temaki, a gente colocou um yakisoba. Coisa que justifique ele voltar para resgatar aquele prêmio. Exato, porque se eu dou, por exemplo, sei lá, R$5, R$10 dá de crédito... 10% de desconto no, Cara, no 10% temaki. de desconto é a maior furada que existe. Porque, bicho, as pessoas não enxergam valor nisso, né? Não tem, cara. As pessoas estão acostumadas hoje em dia, se você pensar em restaurante especificamente, as pessoas estão acostumadas com o iFood. Cara, no iFood tá lotado de cupom de 10, 15, 20 reais. Frete grátis. E às vezes você é assinante do clube iFood, ainda você tem mais desconto e ainda você comba o cupom com desconto. Cara, como que os 10% de desconto vai fazer o cara vir no estabelecimento? Não vai. Não funciona. Então, isso é um outro elemento, né, do marketing de fidelização, que só funciona a campanha boa. Não funciona a campanha meia boca. Só que quando eu faço boas campanhas e eu entendo as minhas métricas, eu tenho medo zero de fazer uma campanha mais agressiva, porque eu estou dando um tiro onde eu sei que eu não estou gerando uma venda. Então eu estou fazendo o quê? Uma otimização de consumo por cliente. Perfeito. E aí você for pensar, né, cara? Você vai fazer uma campanha de tráfego para adquirir cliente. Você está colocando dinheiro em troco de um cliente vir lá e gastar. No caso do marketing de fidelização, você está colocando um produto que custa menos do que vale para o cliente. Então, pegando exemplo lá, de R$50 uma porção, que custou R$10. Então, você está botando, na prática, você está botando R$10. Só que você está retornando um puta resultado, né? Sabe qual que é a grande ironia? O dono do negócio, na maioria das vezes, ele não para fazer conta e ele não percebe que é muito mais caro dar desconto do que ele colocar uma camada de cashback ou ele colocar uma camada de programa de pontos. Porque vamos fazer a conta aqui, ó. Se eu tenho um cliente que gasta R$100, eu dou 10% de desconto para ele, entrou R$90 no meu caixa, eu não tenho nenhuma garantia que esse cliente vai voltar, ok? Se eu pego e dou R$10 em recompensa para ele, às vezes é o caso da batatinha frita, né? Cara, o cara percebeu R$50 de valor. Como se ele tivesse ganhado 50, A percepção de valor é muito maior. E eu gastei os mesmos 10. Só que eu garanti uma nova visita, que eu tendo a esticar o ticket médio. Ou seja, qual que gera mais resultado? Só que o cara não para fazer essa conta, né? Ainda que fosse um cashback, que também é uma opção, o que vai acontecer? Entrou no meu caixa 100, eu gerei 10 para o cara poder gastar no meu negócio. Só que os 10 não me custam 10. Se o meu custo de mercadoria vendida está na casa de 30%, 40%, esses 10 vão me custar R$3, R$4. Só que o cara não vai lá para gastar R$10 se o meu ticket médio é 100. Ele tende a gastar os 100 ou às vezes até mais do que isso. Ou seja, eu faço uma alavancagem de faturamento muito maior, com muito mais eficiência, gerando mais percepção de valor para o cliente. Porque 10% de desconto ninguém valoriza. Agora, me deram um crédito, eu ganhei. Né? Então, o cliente tem uma propensão de valorizar, resgatar e criar um vínculo emocional, afetivo com o estabelecimento muito maior. Porque o desconto, ele é banal, ele é generalizado. Todo mundo dá. Perfeito. Você vai num shopping, cara, o que mais tem é vitrine com não sei quantos % de desconto. Agora, cara, você vai numa loja e você ganhou um brinde, cara, pode ser sido baratinho, né? Mas, eu fui lá, comprei. Então, por exemplo, eu vou numa boutique de moda. Cara, fui lá, gastei R$500. Aí eu ganhei lá um pingente que, cara, comprei lá no chinês e... que é brinde, né? 5 conto. Gastei R$5. O cliente vai ficar muito mais satisfeito do que se eu tivesse dado 10% de desconto. E aí eu ainda envelopo isso. Estou fazendo isso porque você é um membro exclusivo do nosso programa de fidelidade. E o cliente ainda se sente super importante. E qual que é o grande rolê da história? O cliente não está sendo enganado. Está sendo bom para o cliente e está sendo melhor ainda para o dono do estabelecimento. Então, por isso que eu sou apaixonado por marketing de fidelização. Ganha. Todo mundo ganha. A plataforma, no caso a Fidelize, ganha. A agência ganha. O cliente final ganha. Aí o cliente final também. Que é um modelo que ele não é... Alguém tem que perder
para o outro ganhar. Perfeito. Que geralmente essa linha de raciocínio do mundo dos negócios, né? No marketing de fidelização, não. Estou falando em construção de valor, onde todas as pontas conseguem ganhar. Diferente do anúncio, cara. Quando você faz investimento no anúncio para trazer um cliente, a Meta e o Google estão ficando com dinheiro. Estão tirando dinheiro. Não tá ficando ainda Mas é isso, cara, no final das contas, campanhas para trazer novos clientes, você desperdiça muito dinheiro. Exato. Você Fora bota que um caminhão de dinheiro em tráfego e, cara, uma pequena parte só que vai de fato consumir. E muitas vezes o dono do negócio não faz a conta. Porque, por exemplo, se eu tenho um ticket médio de R$100, eu gastei R$10 por cliente para vir comprar efetivamente no meu negócio e a minha margem de lucro na última linha é 10%, cara, eu já tô tomando chabu naquela venda logo de largada. Só que o dono do negócio não faz a conta para perceber isso. Então, por isso que o que é muito comum de acontecer quando eu faço campanha de aquisição? Cara, às vezes a venda aumenta 30%, 40%, 50%, só que quando o cara vai olhar a última linha, pô, cadê o lucro? O cara não vê o lucro, né? Então, o que eu costumo falar é, cara, marketing é muito importante, eu invisto também em tráfego, a gente tem que fazer, tipo, é necessário. Só que o que acontece? Marketing gera venda. Agora, recorrência gera lucro. Negócio só tem lucratividade quando investe em recorrência, porque aquele primeiro cliente que eu adquiri, eu tenho custo para adquirir ele, e geralmente cliente de primeira compra, o ticket médio dele é menor, e além do ticket ser menor, como ele não quer errar na compra dele, porque quando a gente vai num lugar, a gente não quer desperdiçar o nosso dinheiro, eu vou lá e compro um produto que ainda está com promoção. Ou seja, cara, é uma venda que sai caro pra caramba e que muitas vezes não deixa lucratividade nenhuma. Às vezes dá até prejuízo. Cara, só que o dono não para do negócio na ponta, não para fazer isso. Então, grande papel, eu diria, e a oportunidade das agências é mostrar isso pro dono do negócio. Que, cara, eu tô ensinando como que ele faz negócio. E a criação de autoridade que eu consigo com isso é muito grande pro dono do negócio e mostra o quê? Eu estou preocupado com a eficiência do dinheiro e com o seu sucesso, com o seu resultado, né? Eu não estou só queimando o tráfego aqui e tal, e tipo, pô, aumentei a venda, mas tá sendo bom para você na ponta? Então, quando eu mostro essa preocupação, a chance de eu fidelizar o meu cliente é muito maior, né? A longo prazo. Mas, cara, então, a gente precisa, na verdade, educar então esse dono de agência, né? Para ele entender tudo isso, para poder ele explicar e gerar valor em termos de negócio para o cliente. Porque o cliente ele tem que ter essa visão e alguém tem que mostrar isso para ele. Então, você já tem algum curso, alguma formação quando o cara tipo, fecha com o Fidelize ou você vai criar? Porque a gente precisa cada vez mais educar esse profissional de marketing para ele ter esse conhecimento. Porque, cara, às vezes para a gente é óbvio, mas para a grande maioria das pessoas não é óbvio. Cara, eu diria que para 95% ou mais dos empresários não é óbvio. Não é óbvio. A gente está falando de algo A gente precisa educar o mercado para isso, cara. É por isso que a gente está fazendo isso aqui, porque existe muita oportunidade e as pessoas não estão aproveitando. Perfeito. Foi bom você ter falado isso, Bindes, por quê? Que com o tempo, a Fidelize, a gente nasceu com o intuito de ser uma empresa de tecnologia. Só que eu acabei tendo que criar 3 empresas dentro de educação. Uma empresa de educação e uma empresa de serviços também. Porque, cara, não adianta eu entregar, né, para o cliente uma Ferrari, como a gente falou, né? E o cara não sabe pilotar, o cara não entende gráfico, o cara não tem noção do que é fazer uma boa campanha. Então, tudo isso a gente acaba que tem que ensinar. Então, no Fidelize, a gente não entrega a plataforma para o cliente, se vira. Perfeito. Então, toda a implementação ela é assistida, né? A gente tem uma pessoa, um gerente de sucesso que vai fazer a implementação. Toda semana a gente tem encontros que a gente chama de Conexão Fidelize, em que a gente discute temas para melhorar a eficiência dos nossos clientes. A gente sempre traz convidados para falar. A gente tem programas de educação internos para que faça esse processo de alavancagem. E com agências, a gente está preparando um plano para educar as agências a aprenderem o que é o marketing de fidelização. Né? Porque se a agência ela não entende e não consegue explicar... Cara, o que acontece? Muitas vezes na primeira trucada que o cliente dá, que fala que tô tomando prejuízo, fica sem argumento. A agência não sabe explicar o que está acontecendo, aí o cliente muitas vezes cancela tendo resultado, cara. E é incrível isso acontecer. Uma das coisas que é um padrão, muitas vezes, quando o cliente ele contrata, mas não foi muito bem educado, o cara tá fazendo um baita de um sucesso,
e ele desliga todas as campanhas porque ele acha que vai à falência. Cara. Porque ele fala assim, cara, eu tô dando recompensa demais, se continuar desse jeito, o meu Só que negócio ele vai à não falência. consegue enxergar esse pós, né? Esse ganho depois das outras visitas. Ele não consegue enxergar isso. Exato, e muitas vezes ele não enxerga que aquela visita ela nem existiria se não fosse pela aquele ação. estímulo, se não fosse aquela recompensa que foi gerada, né? Então, é um trabalho muito pesado de educação que é necessário. Então, por isso que a gente tem aí, né, entrado nesse mundo de agências para a gente dividir esse fardo, né? Sim. Porque Ah. a gente tem um pote de ouro aí, uma mina de ouro para ser minerada, só que nós sozinhos como plataforma a gente não consegue. A gente precisa de bastante gente fazendo essa ponta de educação. E a agência muitas vezes é a maior autoridade e referência quando o assunto é marketing, quando o assunto é alavancagem de venda, resultado para o dono do negócio. Então a agência, ela muitas vezes ela já tem essa autoridade. Né? Cara, isso tudo é legal porque encaixa muito com o que a gente defende aqui. Porque a gente entende que o dinheiro da agência está de verdade na recorrência. Né? A gente não é a favor daquele modelo de agência que é só colocar cliente para dentro, fica 3 meses, o cliente sai. Que é o que tem muito por aí, né? O cara foca só em vender contratos novos. Então, se você está falando para mim que fidelidade está na recorrência, na agência também. Não é só para o cliente, para o restaurante. Para a agência também. Né? E essa implementação da ferramenta, cara, eu tenho certeza absoluta que vai conseguir fazer com que a agência tenha mais LTV, cara. Não tem como... Assim... Com certeza, eu não sei se você já tem esses números, mas, cara, depois, eventualmente, era bom você levantar. Porque, cara, com certeza vai deixar o cliente mais tempo preso com a agência. Tá. E você Qual é o LT médio de uma agência hoje? Cara, o nosso que, por Eu exemplo... sei que varia absurdamente, varia muito. mas, Então, por exemplo, mais uma média aí. Cara, eu não sei qual que é a média de mercado, tá? O nosso, por exemplo, da Supersal é 14 meses. Tá? Se eu for chutar uma média, acho que é uns 3, 4 meses. Eu chutaria eu acho que eu chutaria uns 5. 5 meses. É. Beleza, sabe qual que é o LT da Fidelize? 30 meses. Olha aí. Ó. LT. Ou seja, olha o tanto que poderia a agência estar mais tempo com esse cara, né? Porque se a ferramenta ela tá gerando valor contínuo, o cara não vai se desligar. o contrato Não da vai. agência porque ele sabe que ele não vai pilotar Agora, sozinho. cara, E assim, eu tô falando, os nossos clientes, a grande maioria, não usa 20, 30% dos recursos que tem à disposição na plataforma por indisponibilidade de tempo ou falta de conhecimento técnico mesmo ou disposição de querer fazer a coisa acontecer. Ele não tem tempo. O dono do negócio, o cara tá na correria do dia a dia. Então, um exemplo, né? Mercado de food. Cara, é uma relação amo-odeio de dono de restaurante com o iFood. Mas, cara, por que o iFood funciona tanto? Porque o cara não tem que fazer nada. O pedido chega na cozinha e o cara só tem que fazer a entrega. Então, o iFood está fazendo todo o trabalho de base, de trazer o cliente, construir audiência, logística, tudo. Processamento, pagamento, pedido, e o cara só tem que entregar. Então, funciona. Então, quando eu crio uma esteira, né, de processo, que a única coisa que o dono do estabelecimento precisa fazer é algo simples, cara, o negócio alavanca muito. E qual que é a grande boa notícia para as agências, né? Às vezes o pessoal está preocupado ouvindo a gente e fala assim, pô, mas isso aí vai dar muito trabalho. Não. Porque a gente implementou hoje dentro da Fidelize o motor de inteligência artificial. Eu ia perguntar sobre isso também. Que a única coisa que o dono do negócio precisa fazer é identificar a compra do cliente. Se ele tiver uma premiação, uma pontuação para resgatar, ele resgata. E é isso. Cara, todo o resto acontece de forma 100% automatizada. Então, o dono do estabelecimento ele não precisa fazer nada além de operar a identificação do cliente e tratar muito bem o cliente fiel. Porque ele não pode fazer a cagada, né, de tratar mal o cliente igual era na compra coletiva. Não sei se você lembra, né? Tipo, você ia lá com cupom lá e tal, o cara te colocava na mesa do fundo, entregava... Você via que a sua porção estava menor, né, do que das outras mesas. Você fala assim, pô, o que está acontecendo aqui, né? Então, é basicamente esse trabalho. O cara tem que identificar o cliente, né? Ele tem que inserir isso dentro do fluxo operacional dele e tratar muito bem o cliente dele. Cara, todo o resto é trabalho de retaguarda que o dono do negócio não precisa se preocupar. Vira uma espécie de iFood, só que ele precisa pagar comissão para alguém? Não precisa pagar comissão para ninguém. E é onde está a maior margem de rentabilidade dele. E ele começa a ter o quê? Previsibilidade
de receita no negócio dele. Por quê? Se os clientes recorrentes eles respondem pela maior parte das compras, cara, depois de um tempo eu sei exatamente quanto eu vou faturar no meu negócio pela predição que eu tenho dos meus próprios dados. Coisa que nenhum varejista geralmente costuma ter. O cara não tem isso. Então você traz paz de espírito para o seu cliente ainda. E falando da realidade da agência de marketing, né, a maioria tá focando, das agências que focam em performance, tá focando em adquirir novos clientes. Tráfego, né? É tráfego e tal. E, cara, tráfego às vezes tem muito problema. Às vezes você demora para conseguir fazer uma campanha dar certo. Falta criativo. Às vezes muda a plataforma. Às vezes o cliente não manda insumo para a agência produzir. Às vezes a conta bloqueia. Meu amigo, é tanto belo que pode acontecer, né? E todas as agências de performance estão focadas nesse lado de adquirir cliente, e poucas estão olhando para a base atual para rentabilizar mais essa base atual. Então, quando a agência passa a ter isso na entrega... Vira um diferencial. Vira um diferencial e vira também... Diminui o risco de você não dar resultado para o cliente, porque você não depende de uma coisa só. Exato. Você tem... o que eu costumo dizer, né? Não é um jogo de um ou outro. É os dois. Pô, se você tem duas coisas para dar resultado... Se tem cliente novo entrando e você tá mantendo esses clientes novos, cara, o prazo é muito bom. O resultado é muito maior, né? Então, coisa que a maioria dos negócios não param para pensar. Mas eu tenho 3 alavancas para aumentar vendas no meu negócio. Que é conseguir cliente novo, aumentar ticket médio e aumentar a recorrência. Isso. Então, pô, se eu tenho 3 alavancas, por que eu uso uma só, né? E aí tem uma conta matemática que é legal, que pode pegar e fazer a simulação aí, quem estiver assistindo o podcast. Mas se você aumentar 25% em cada uma das 3 alavancas de forma simultânea, o seu faturamento aumenta em mais de 95%. E o que acontece? O ticket médio do cliente fiel tende a ser bem maior do que o cliente novo. Ou seja, se eu faço um bom trabalho de recorrência, eu alavanco o ticket médio por tabela. Ou seja, é insanidade eu não utilizar essa alavanca porque ela impacta diretamente em 2 das 3 alavancas. E o cliente novo, apesar de ser muito bom, é onde eu deixo menos rentabilidade e mais trabalho. E onde eu tenho mais custo, né? Então tudo é mais trabalhoso. Depois dele entrar, cara, você não tem mais o CAC, né? Então depois fica muito mais rentável. Exato. Cara, e você falou assim dos 30 meses, né, que o cliente fica contigo. Eu fiquei aqui pensando, cara, imagina se as agências conseguissem... Eu falei 30 meses é a minha média, olha tá? Aí. Então, assim, eu tenho clientes que estão comigo desde 2014, olha, cara. Mas, cara, vamos 2014. Falar assim, não precisa ser 30, mas que seja 20 meses. O cliente ficar com a agência durante 20 meses, meu amigo, muda o jogo. Muda completamente o jogo. É exatamente tudo isso que a gente tá falando aqui, levando agora pra agência. Você fala assim, cara, você tá mantendo o cliente por 14, 15, 20 meses, 30 meses, cara, é uma loucura. E você não precisa mais ficar tanto nessa loucura de botar cliente pra dentro e tal. Né? Porque, cara, eu sempre falo, a agência que foca muito em botar contratos novos pra dentro, ela não tem, muitas vezes, né, tô generalizando, claro, ela não dá uma atenção no onboard, ela não dá uma atenção no atendimento, ela não dá uma atenção para fazer esse cara ter resultado. Porque tá toda hora entrando cliente e saindo cliente. Uhum. E sair cliente, cara, é uma bosta, né? Porque deixa, assim, pelo menos aqui pra gente, a gente acha muito ruim. Porque, cara, o cliente que sai... Deixa a gente baqueado, deixa a gente triste. Porra, por que a gente não conseguiu dar resultado? Principalmente quando ele faz uma ação que gera um pico de vendas, né? Pô, fiz um evento, fiz uma campanha de tráfego que, pô, acertei ali a campanha e veio muito cliente de uma vez. Cara, o que vai acontecer? Todos os contratos vão expirar ao mesmo tempo. E aí, o que acontece, cara? Muitas vezes a agência quebra por causa disso. Porque você tem lá, às vezes, cara... Você tem, sei lá, você pegou 10 contratos de 5 mil. Cara, você tem 50 mil recorrente. Imagina 50 mil recorrente expirando simultaneamente, cara. O baque é gigantesco. Olha só, eu peguei o número de uma agência grande, que não é a agência vermelhinha aí não, tá? Que o churn deles, cara, tá em 15% a 20% por mês. Caraca, o que significa, alto, cara? Alto. Em 5 meses, 6 meses, perdeu todos ele os renova, clientes. ele perdeu tudo. Todos os clientes, na média. Ou seja, ele tem que fazer um esforço gigantesco para poder botar clientes novos para dentro só para zerar a conta. Né? Para ele continuar ficando igual. Ele... Então, assim, eu tava vendo um anúncio de um cara falando assim, eu boto aqui 95 contratos por mês para dentro da agência. Aí eu falei, cara, legal. Só que ele tem 450 clientes, provavelmente há muitos meses. Ele não fica adicionando 95 todos os meses e tá virando 1.000, 1.200, 500, 1.500. Um balde furado. Balde furado. Mesma coisa uma outra agência grande também, que coloca 60, 70 contratos para dentro por mês. Só que ele tá com 800 clientes há 5 anos.
Não cresce, não alavanca. Ele fica só substituindo o faturamento, cara. Olha que doideira. Então, a gente não acredita tanto nesse modelo, assim. A gente acredita que o cliente ficando mais tempo Cara, é onde está o lucro. Fora que isso gera, né, pro dono da agência uma frustração muito grande, Você né? tá maluco, Você falou, muito cara, demais, é muito ruim quando você perde um volume de clientes muito grande, significa que, cara, você não deu conta de entregar o resultado que alguém te depositou a confiança. Então, cara, trabalhar dessa forma, cara, é muito ruim pro dono e pro time também, né, cara? É estressante pra caramba, né? Todo dia cliente insatisfeito, brigando, chiando, falta de resultado, enchendo o saco. Então, quando eu faço o trabalho de recorrência, igual eu falei, cara, é juro composto. Eu não preciso ficar reinventando a roda todo santo mês. Às vezes eu não preciso fazer nada, eu só preciso pegar e falar, ó, ajustei essa campanha, essa aqui, ó, o seu time aqui de atendimento precisa melhorar a taxa de conversão, deu uma queda aqui. Então vamos fazer uma campanha aqui para melhorar o número, beleza? Cara, são pequenos ajustes que eu faço e a coisa continua rodando e gerando percepção de valor pro negócio de uma forma contínua, né? Então, a efetividade de uma campanha também ela é muito melhor, porque a chance de um cliente que já comprou responder numa campanha, cara, é 1000 vezes maior do que no tráfego para público frio. Perfeito. Né? Então, é insanidade. Já tem um relacionamento. Né? Cara, para mim, literalmente insanidade o dono de agência que tá assistindo esse podcast aqui olhar e falar, cara, legal, mas eu não vou fazer. Pô. Ô, Vitor, e de onde que veio, cara? De onde você sacou essa questão da fidelização, que isso era uma oportunidade? Olha só, a Fidelize nasceu de um guia online, foi uma pivotagem, né? Que é o nome chique que a gente dá quando o negócio dá errado, né? E aí você muda. Então, startup é tudo sacana, né? Os caras criam uns termos para parecer bonito, né? Não, eu não dei errado, eu pivotei, né? Então, foi uma pivotagem que a gente deu do modelo de compra coletiva. Caraca. Então, a gente foi um dos primeiros 5 sites. Isso em que ano? Hã? Em que ano foi isso? Cara, isso aí faz tempo, hein? 2010. Compra coletiva, né? É muito tempo. 2010. Nós somos um dos 5 primeiros sites de compra coletiva no Brasil. Cara, no auge da compra coletiva chegou a ter mais de 2.000 sites. Ou seja, a gente sabia que era uma bolha. Eu fiz muito peixe urbano, cara. Era uma bolha. E a gente... Eu não sei se a gente era o mais honesto, o mais bobo ou o mais bonzinho. Que a gente vendia e não entregava, né? Mas a gente era o único site que entregava a lista de compradores para os donos dos negócios. E aí os donos dos negócios olhavam a lista e falavam assim, cara, mas o que eu faço com isso aqui? Assim, como assim o que eu faço com isso aqui? Você tem que fazer esse cara voltar no seu estabelecimento. Por quê? Cara, você não tá ganhando dinheiro... Na primeira ida, não. Na primeira ida. Você já tá dando 50% de desconto, 60% de desconto. Você tem o seu custo operacional. Você tem a margem aí de mercadoria e tal. Você não ganha dinheiro nessa operação. Essa operação é pro cara te conhecer. Você vai ganhar dinheiro se você fizer esse cara voltar. De novo. Pô, injetei 1.000 clientes novos. O seu lucro tá em o quê? Cara, em fazer uma parte desses 1.000 clientes voltarem de novo. Só que o que a gente percebeu? Que o dono do negócio ele não tinha a menor ideia do que fazer. E aí, nisso, a gente começou a estudar, né? Ferramentas, soluções de... Cara, o que existe para fazer esse cara voltar? Perfeito. E aí, nessa época, a gente descobriu que o nosso concorrente, né? Que se a gente fosse entrar no mercado, era o cartão fidelidade impresso, cara. Papel carimbo. Eu fui... Não tinha outra coisa. Para dizer que não tinha nada... Tinha uma startup chamava GuidoCard, naquela época, que os caras encerraram a atividade, mas eram os founders de 99 e Quinto Andar, né? Do time lá e tal. E, cara, só que não foi pra frente. Daí a gente viu, pô, mas era aplicativo, o cara tinha que baixar. Cara, voltar em 2010, 11... Cara, nem todo mundo tinha smartphone, não tinha memória, enfim, tinha um monte de BO, né? E a gente falou, pô, se a gente colocar a mesma experiência mobile, mas num tablet... Pô, vai ser um negócio legal. E aí foi onde a gente teve a ideia da Fidelize. A gente não copiou ninguém, né? Porque é muito comum, né? Tipo, compra coletiva, a gente foi um copycat, né? Que a gente fala em fidelidade, que tipo, pô, você é uma cópia geralmente do americano. Geralmente do americano, né? Que, pô, fizeram o modelo lá, tá funcionando, vamos trazer para dentro. Cara, nessa época a gente não tinha nenhuma referência no mundo. Então a gente criou um modelo inovador que... Cara, muitos anos depois, a gente descobriu que teve uma startup lá em 2012
no Vale do Silício que não funcionou. Depois eu até conheci o founder, Olha. que é o Yu-Kai Show, né? Que é a maior autoridade do Foi mundo. aquele cara que eu te mostrei ontem. Isso. A maior autoridade mundial em gamificação. O cara tentou uma startup, mas não funcionou naquela época. Mas a gente não teve nenhuma referência. Então, no Brasil, a gente é pioneiro e um dos pioneiros no mundo nesse modelo. Legal. E esse modelo nosso virou o modelo campeão nos Estados Unidos, que é um dos mercados mais maduros de fidelidade, né? Então, hoje você tem startups aí como Belly, como Five Stars, como Spot On, você tem a Square operando com esse modelo, que funciona muito bem. Por quê? Porque eu tiro atrito ao cliente não ter que fazer nenhuma ação fora do ponto de venda ou que esteja escondido. Porque quando é um software rodando, né, no computador, na retaguarda lá do atendente, cara, o cliente não vê que tem um programa de fidelidade. Quando ele tem que baixar um aplicativo, eu ponho muito atrito. Então, o fato de eu ter um tablet amarelo lá na frente, eu tangibilizo o programa e aumento a taxa de conversão de participantes, né? Então, a galera de agência está acostumada com o termo funil. O que é fidelidade? É um funil. Então, quanto mais gente eu tenho participando do programa, mais resultado eu vou ter, porque o resultado ele vai ser proporcional à minha base. Então, o que a gente fez? A gente facilitou a entrada de leads, utilizando da mecânica de ter o hardware, mas o grande pulo do gato a gente trouxe muita gamificação e interatividade no processo. Então, literalmente, é como se eu colocasse uma maquininha de cassino ali, um jogo do tigrinho no estabelecimento. Tigrinho do bem. Só que do bem. O cara só ganha. Só que todo mundo ganha, né? Diferente do cassino, jogo de aposta que todo mundo perde, né? Só a casa ganha. Nesse caso, todo mundo sai ganhando, né? Então, bota foi assim aí, que surgiu. equipe. Bota a imagem aí na tela desse tablet aí da Fidelis. É muito legal mesmo. Explica assim, do ponto de vista do cliente, como que é a experiência, assim? Fui lá no restaurante, comi, aí como é que é a interação com o tablet, depois o que eu recebo? Dá um exemplo, assim, pra gente entender do ponto de vista do cliente como que é a experiência. Vamos lá, né? O Fidelis ele é famoso pelo tablet, é onde acontecem ainda mais de 90% das interações de transação, mas só para ficar claro, né? A gente não é só tablet. Tem uma plataforma. A gente tem uma plataforma que funciona como um software web, a gente tem app Android, a gente funciona também integrado via API com várias plataformas, inclusive um dos patrocinadores aqui, a Cardápio Web, a gente está integrado com eles. Então, tem várias plataformas nos quais a gente integra, estamos funcionando em algumas maquininhas de pagamento, mas ainda o tablet acaba sendo o que chama atenção, né? Então, eu vou lá, comprei no negócio, estou pagando a conta e o atendente vai te falar, né? Você já é cliente fidelidade? E tal, né? Ou você tem alguma recompensa para trocar aqui? Hoje, que recompensa? Como assim recompensa? Porque a gente tem um programa Fidelidade, só de você participar, você já ganha uma recompensa para sua próxima visita. Você quer participar? Cara, e aí eu vou falar, só clicar aí no botãozinho iniciar e você se identificar que você já está participando. Olha. Então, basicamente isso. Então, o cliente auto-preenche ali os dados ou a identificação dele, o atendente faz a validação do processo de compra. Esses dados, eles entram na nossa plataforma, num banco de dados, e a partir daquele momento eu deixo de ter um comprador anônimo e eu sei que foi o Guilherme que fez uma compra no valor X, tal data. Então, cara, eu captei um monte de informação, né? E aí eu posso captar várias informações já de cara ou ir capturando aos poucos. Mas se eu capturo mais dados, eu sei o seu nome, eu sei a sua data de aniversário, então Telefone. Eu tenho o seu telefone, então eu tenho vários pontos de contato e eu tenho todo o seu histórico de compras. Mas qual é a beleza que eu tenho com relação ao marketing de fidelização? Não é uma estratégia para eu capturar somente o cadastro a primeira vez. Como você ganha recompensa, ganha ponto, ganha cashback, ganha benefício, toda vez que você vai comprar, você fala, opa, tô aqui comprando, deixa eu identificar aqui minhas compras. Então eu tenho todo o histórico de relacionamento com o negócio. Então, uma coisa que tem um valor absurdo depois de um tempo é, cara, depois eu tenho uma lista de clientes, né? Que uma outra falácia, né? Cara, todo cliente é importante. Cara, isso é uma das maiores bobagens que existem no empreendedorismo. Essa fala. E assim, eu tô falando isso sendo um especialista em fidelização. Cara, tem cliente que é muito mais importante do que outro. Claro. Tem cliente que você tem que dar muito mais atenção do que outros. Cara, essas grandes marcas aí, elas
de marcas de luxo, pô, leva os produtos na casa dos melhores clientes. Cara, Exatamente. atendimento Às vezes tem VIP. produtos que só Só produtos exclusivos para essa galera. Cara, Então, assim, o mercado de luxo é totalmente baseado em marketing de fidelização e relacionamento. perfeito. Inclusive, grande parte do lucro do mercado de luxo vem de oferta de bastidor. O que é isso? Cara, não é nos produtos que estão na vitrine. Os produtos que geram rentabilidade de verdade nem são oferecidos para quem passa na vitrine. E gera uma escassez do caramba, né? Porque só algumas pessoas podem ter acesso àquilo. Exato. Então você tem que ganhar o direito de poder comprar. Né? A Rolex faz isso, Louis Vuitton faz isso, todas as grandes marcas de luxo fazem isso. E esse é um ponto que os donos de negócio não entendem que podem fazer também. Gerar essa escassez, gerar esse desejo, gerar esse reconhecimento para os melhores clientes. Cara, e aí acontecem algumas coisas que são insanas, que você não acredita que acontece. Então, por exemplo, eu tenho clientes que implementam grupos VIPs. Então, pega ali o cliente do topo de base, dos que mais consomem, e aí o cara faz um ranqueamento dos top clientes que quem ganhar no topo ganha uma recompensa muito legal. Sabe? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que tem um café, até aqui na Chapada, né? Então, que perto aqui de Brasília, que ele tem uma coisa muito legal, ele chama de caneca de ouro. Então, tem uma caneca, tipo, meio que representativa de ouro, que o cliente que é o dono da caneca de ouro, ele pode ir beber café todos os dias, quantas vezes quiser, de graça. Só tá com a caneca. Que da... Só que o cara fica com a caneca legal, por um mês. Só que como que o cara conquista a caneca de ouro? Sendo o cliente que mais acumulou pontos. Olha que legal. Durante um período. Só que o que acontece? A galera faz loucura que você não imagina. Então, a galera marca, tipo um café com 20 amigos. Não. Junta os pontos aqui na minha conta. Aí o cara vira o quê? Caramba. O cara virou um trabalhador pra marca. Fica juntando gente pra ir lá. Cara, e gera um consumo absurdo. E aí é muito comum, cara... Em restaurantes, por exemplo, tem clientes que batem, tipo, 3, 4, 5 mil reais de consumo num único mês. Só pra gerar pontuação e poder ganhar, às vezes, cara, tipo... Às vezes o negócio é simbólico, sabe? O cara ganhou um jogo de porcelanato e tal, num restaurante japonês. Mas, cara, aí é a gamificação. A gamificação, ela não é uma parada racional. Né? Então o cara ganhou status e tal, ele faz parte de um grupo, né? Então é só pegar, cara, não sei se em Brasília é comum pão de açúcar, né? Tem. Cara, o que tem de gente que fica juntando selinho Eu já juntei já. Pra poder fazer a coleção ali de, tipo facas do Jamie Oliver, panelas, tipo, da marca, tipo... Isso é muito doido, né? Porque até hoje eles fazem um negócio físico, né? Eu fui franqueado da Subway durante muitos anos e naquela época tinha aquele cartãozinho de fidelidade com selinhos, lembra? Funcionava muito, cara, muito. E o Pão de Açúcar até hoje usa isso, né? Engraçado. Cara, funciona porque gera uma gamificação, né? E aí gera conversa também. Porque a galera, né, compartilha com os amigos, já peguei tal faca, outro também e tal, aí vira uma espécie de... Shopping também faz muito isso. De disputa, né? Então, se você pegar os e-commerces, por exemplo, quem está crescendo muito? Cara, os chineses estão crescendo muito aqui. Temu, AliExpress. O que os caras têm forte que os outros não fazem ainda tanto? Cara, os caras têm uma camada de gamificação muito forte, né? Tem. Então, isso já está acontecendo, Engraçado, né? O Mercado Livre não é tão forte nisso, Mas né? eles estão começando a ir forte para isso, né? Eles já têm copiaram o modelo de Amazon Prime, fizeram o Meli+. Eu sou assinante, inclusive. Olha que loucura. A Amazon tem nos Estados Unidos mais assinantes do Amazon Prime do que existem residências nos Estados Unidos. Ou seja, cara. Tem mais de um assinante por residência, Caraca. na média. Cara, quanto que isso significa para a marca em termos de fidelidade? É absurdo. Então, como eu já tenho frete grátis... O cara já vai direto na plataforma. Então, nos Estados Unidos, Cara, a Amazon ela virou sinônimo de e-commerce porque ela conseguiu, literalmente, comprar a fidelidade do cliente indo para a questão de assinatura, cara, né? E funciona na prática. Eu sou assinante do Prime, cara, até há muitos anos. Do Mercado Livre também já tem tempo. É impressionante, cara, o tanto que isso funciona, porque você fica preso à marca. Cara, você nem Você não para pra pensar. Você não para pra pensar, porque você sabe que você tem um benefício
Então, cara... Você tem que usar o benefício. Exato. Você tem que usar. É um princípio humano, né? É tipo o iFood, eu sou assinante também do Food Club lá, do clube lá deles. Porra, você vai direto, você nem pensa em outro. Porque você já tem aquilo ali, né? Exato. Então, assim, primeiro que eu não quero perder o benefício, tem que fazer valer, né? Mas, cara, tipo, não faz sentido, né? Eu não usar. E existe um princípio humano, né? Que é a lei do mínimo esforço. Chega um tempo que você não quer ficar pensando muito. Cara, o dia a dia das pessoas está cada vez mais corrido. O iFood é muito... Então, se você não precisar pensar nas opções, é melhor. E o que o marketing de fidelização cria? Exatamente esse efeito. Cara, eu vou em tal lugar já porque conheço. lá eu tenho ponto e lá eu vou ganhar alguma coisa, já ganhei recompensa, então o cara não precisa pensar. É a escolha óbvia. Exato, então ajuda muito, né? Principalmente depois que o estabelecimento, quando ele faz um trabalho mais profissional, algo que eu sempre recomendo, né, do pessoal fazer, cara, uma camada que você precisa colocar dentro do marketing de fidelização é a camada de reconhecimento dos seus melhores clientes. Porque, cara, quantas vezes alguma marca te agradeceu por ser um bom cliente? Cara, e você tem muitas marcas que você já deixou uma tonelada de dinheiro e os caras nunca te deram, cara, um feliz aniversário, um reconhecimento, qualquer coisa. Agora, você imagina, por exemplo, eu tenho um pequeno comércio, sei lá, eu tenho uma loja de produtos naturais. E aí, cara, porque você atingiu 10 mil reais em compra, mas eu não vou falar explicitamente pro cliente, olha, porque você gastou 10 mil reais no comércio. Cara, eu falo assim, não, eu simplesmente do nada, eu chego assim... Guilherme, obrigado por ser um excelente cliente aqui do nosso negócio. A gente valoriza muito os nossos clientes e eu tô te dando aqui um squeeze personalizado e tal. Aí você pega uma marca que, pô, no varejo custa 300 reais o squeeze, que é um objeto de desejo. Sim. E eu dou de presente para você. Pô. Cara... Conquistou. Você comprou a fidelidade do cara para sempre. O cara já gostava muito da sua marca. Só que o que o cara vai fazer? O cara vai postar na rede social. Ele vai falar para todos os amigos e ele vai passar a comprar ainda mais na marca. Não, e fica uma comunicação individual, né? Não é tipo, essa semana estamos garrafa dando para todo mundo garrafa. Exato. Fica personalizado. O cara sente mais exclusivo também. É isso. Esse sentimento de exclusividade que você coloca é um negócio absurdo. Então... Cara, coisa, por exemplo, que poderia ser feito que não custa nada e que vão ter clientes que vão gostar. Nem todos vão gostar. Mas, por exemplo, tem caso, por exemplo, de bar no Brasil, né? Em Belo Horizonte tem um que faz isso. Os caras colocam o nome de prato, porção, com o nome do cliente. Isso é legal. Imagina, porra, cara, hoje eu vou comer o Gui Cardoso. É um frango caipira sem muita carne. Cara, um exemplo, né, de até um cliente nosso, que foi cliente por muitos anos nosso, que o Marcos Marques, que é sócio investidor no nosso negócio, ele tem um prato nesse restaurante que chama Burrata à la Marcos Marques. O que o Marcos faz? Cara, ele quer levar todos os amigos pra comer o negócio lá, né? Pra comer, experimentar o prato que leva a assinatura dele. Então, o cara já é um excelente cliente no negócio e vira um cliente muito melhor. Ele se sente exclusivo e ele divulga, tira foto. Quem fez muito os isso... amigos batem foto, tira sarro. Cara, isso gera uma conversa absurda. Então, nem todo cliente vai gostar. Mas, cara, tem clientes que vão achar que, tipo, pô, sou importantíssimo pro negócio. Cara, quem fez isso foi aquele restaurante Paris 6. Ele botou... O cardápio dele, inclusive, é um catálogo, né? Sim, sim. É de tão grande. Né? Aí são os nomes dos pratos, são os artistas. E aí tem, porra, sei lá, 100 pratos, 200 pratos, é uma loucura. Meu amigo, tivemos uma aula aqui, hein? É bom que se fosse o prato do Beans, não ia vir cabelo no prato. Filha da mãe. Porra, uma aula aqui com... Cara, eu acho que você hoje deve ser o maior especialista de marketing de fidelidade do Brasil, né, cara? Não tem ninguém que deva conhecer tanto aqui no Brasil quanto você. Cara... Eu sei que não tem esse ranking, né? Mas imagino que você seja um dos mais... Cara, bastante gente tem falado isso porque eu sou uma das poucas pessoas posicionadas falando, principalmente quando a gente fala de, cara, implementar isso para pequenos negócios. Cara, isso é legal. Você tem uma galera que é boa, mas que geralmente está trabalhando fidelidade no nível, por exemplo, de coalizão, sabe? Então, pô, você tem caras aí, tipo, pô... da Dots e tal, que são negócios... Mas é outra parada. É outro negócio, né? Tipo, você tem, tipo, sei lá, a galera de Mastercard... Smiles, você tem a galera das operadoras de cartão e tal. Mas são operações, cara, muito grandes, assim. Então, falando de uma forma pragmática... Coisa de varejo ali. Pro dono de um pequeno negócio...
Cara, talvez, tipo, não tem ninguém falando mais como eu tô falando, né? E você tem gerado conteúdo também um pouco sobre isso. Isso, tenho gerado conteúdo quase que diariamente. Olha aí, né? Tô falhando nos últimos Qual que é o dias, seu mas... arroba? Podia mandar aí pra galera saber. Ó, então arroba Vitor Kozaka. Vou ter que soletrar, tá? É Vitor sem C, K-O-S-A-K-A. Né? Porque só falando legal. assim não tem como, né? Legal. Cara, e deixa eu falar uma coisa aqui pra galera que eu acho que é legal, tá? Uhum. Uma coisa que a Fidelize tá fazendo, né? Então a gente acredita muito na democratização e na educação do mercado. Perfeito. Então uma coisa que a gente já fez, tá? A gente tem um produto que é o Fidelize Mini, Muito bom. né? Que é o cartão fidelidade digital. Então todo mundo que usa, você aí que usa um cartão fidelidade de papel e carimbo, cara, rasga essa merda. Sério. Porque a gente tem isso de uma forma digital, 100% gratuita, sem pegadinha, para sempre, com cadastros ilimitados, tá? Então, não faz nenhum sentido você ter o cartão físico que você não sabe quem é o cliente que está comprando de você. Então, muito bom. De graça, só entrar lá no nosso site Fidelize Mini, que você faz o cadastro, começa a usar ainda hoje. Então isso é muito legal também para o dono da agência, porque é uma forma de implementar... De graça. De graça. Então, pô, o cliente está reticente, ele não quer entrar num plano Bota um pezinho pago, ali pelo Mini. Começa pelo Mini. Legal, e aí uma coisa que a gente vai fazer muito em breve também, vocês podem vir me cobrar aqui, pô, Vitor, saiu e tal, no comentário do podcast, a gente vai colocar módulo de cashback de graça. Isso é bom também. Pô, legal. Sensacional. E, Vitor, como é que faz um dono de agência quer implementar, quer testar isso, e de repente ele não sabe estratégia, não sabe por onde começar? Dá para ele entrar lá na Fidelize, ele vai ter esse direcionamento, como que é? Legal, cara, é só entrar em contato com nossa equipe, né? Aí o que é legal? Entre em contato com a nossa equipe falando que você é um dono de agência. Legal. E que quer fazer uma parceria. Por quê? Porque aí a gente consegue customizar um programa diferenciado para quem é dono de agência, para ter, sei lá, né? Seja condições mais exclusivas para o cliente, o monitoramento, mas eventualmente até uma parceria que dá para ter uma rentabilizada em cima, né? Legal. Seja com comissionamento por parte da Fidelize, né? Tipo, pela indicação, ou algo melhor do que isso. A gente te ajudar a formatar, né, um pacote de serviços que você cria ganhos adicionais e precifica um serviço em torno do Fidelize para o seu negócio, que eu acho que isso tem até mais valor do que indiquei e ganhei uma única vez, né? Para a gente realmente fechar uma parceria de longo prazo, né? A gente acredita muito na Fidelize que, cara, grandes negócios a gente constrói, não é da noite para o dia, né? Então a gente acredita muito em parceria de médio e longo prazo, então a gente vai ajudar o dono da agência se qualificar em torno do tema, né, de marketing de fidelização, aprender mais. A gente faz um onboarding assistido em que o dono da agência pode participar do processo, ter acesso à plataforma, ter um acesso mais exclusivo à nossa equipe para poder tirar dúvidas, porque a gente enxerga as agências como um enorme canal para a gente poder crescer junto, né? Ninguém constrói algo grande sozinho, né? Você consegue até, na plataforma, se você tem vários clientes lá na sua agência, você consegue ver todos no mesmo dashboard lá, que você consegue selecionar o cliente, né? Isso, exatamente. Então, no único login, você consegue pegar e ver todos os clientes. Então, fica fácil de você... Fica mais fácil de você administrar, fazer a gestão, comparar a performance, né, entre clientes. Então, isso tudo acaba ajudando bastante, né? Então, a gente tem visto as agências aí, a partir de agora, como um grande parceiro aí da Fidelize, né? Faz sentido total. Show. Então, tivemos uma aula aí, hein, cara? Baita aula, e fica a oportunidade aí para você, QR Code tá na tela aí para entrar em contato com a Fidelize, a gente vai deixar o link na descrição também. E, Vitor, qual que é o arroba da Fidelize também? @Fidelize. Com I no final. I no final. Um I só. Fidelize. Boa. Muito bom, cara. Vitor, valeu, obrigado, cara. Foi ótimo. Cara, foi um papo excelente aí. Valeu, meu amigo. É isso, esse foi mais um episódio do TralizeCast. Se você quer assistir mais conteúdos como esse, entra aí no nosso canal, cara, dá uma fuçada aí que tem episódio muito bom de podcast, já falou com muita gente bacana aí do meio do marketing, no meio de agências, e a gente se vê nos próximos episódios. Deixa sua curtida, se inscreve e a gente se vê. Valeu! Valeu!